Eu estou falando com vocês aqui neste sábado, dia 1º de fevereiro. São quase 6 horas da tarde. Eu acompanhei durante todo o dia a votação para eleger os novos presidentes e as novas mesas diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado. Acompanhei tudo de perto, muito de perto. Conversei com vários parlamentares. Bom, olha, como eu esperava, eu acho que vocês também esperavam, o senador Davi Alcolumbre elegeu-se novo presidente do Senado, portanto também do Congresso. E o deputado Hugo Mota elegeu-se presidente da Câmara dos Deputados. Não tem surpresa nisso aí, se elegeram por ampla maioria. Bom, o Alcolumbre, o senador, é da União Brasil e o Hugo Mota é do Republicanos. Republicanos é aquele partido que é o braço partidário da Igreja Universal do Bispo Edir Macedo. Ambos são do Centrão e costumam aboletar-se em qualquer governo, esses partidos, seja de direita, de esquerda. Aqui no Rio Grande do Sul eles apoiam o governo do Estado, apoiam o governo municipal, apoiam o governo federal. Bom, e no momento eles estão no governo federal nomeado do Lula da Silva. E tem muita gente que me pergunta, então, hein, Políbio, mudaram as moscas? Só as moscas que mudaram? Não é bem assim, né? A política é feita por 50 tons de cinza, como eu já disse aqui. Nada na política é muito preto e branco, né? Como quase nada na vida também é preto e branco, né? Nem na nossa família, né? Cá para nós, né? Bom, não é assim. Então, o que tem de diferente desta vez? Vamos examinar as coisas do ponto de vista dos frontes políticos externo e interno, né? No fronte externo temos uma nova conformação do cenário mundial, agora de corte ideológico claramente mais conservador em função da eleição de posse do Donald Trump. O que naturalmente favorece muito a direita, em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, e coloca a esquerda no canto do ringue, né? Bom, e no fronte interno? No fronte interno, ultrapassados os 2 primeiros anos do governo nomeado Lula da Silva e os 6 anos de protagonismo do Supremo Tribunal Federal e dos seus aliados, claro, que inclusive, por exemplo, inclusive o governo nomeado Lula da Silva, e aquele coletivo todo que eu chamo do eixo do mal, passados 6 anos, 2 do Lula, 6 do protagonismo do Supremo e seus aliados do eixo do mal. Passado esse tempo todo aí, existe uma evidente e mal disfarçada fadiga dos materiais, decorrente, sobretudo, dos resultados nefastos que todos estes protagonistas produziram até este momento, debilitando-os de modo devastador perante a sociedade brasileira. As pesquisas mostram isso claramente. Nessa semana, sim, pesquisa da Quest, do Poder Data, do Paraná Pesquisa, ficou demonstrado isso aí. Né? Ficou demonstrado. Eles estão, assim, nos estertores. Né? Bom, então, pois bem, pois foi nesse novo cenário político, é nesse novo cenário político que deve se colocar a eleição do senador Davi Alcolumbre e do deputado Hugo Mota. Por que se colocar dentro desse novo contexto aí? O que muda? Bom, nós temos que, para começar, ler as entrelinhas dos discursos do senador e do deputado hoje. Eu fiz isso. Ora, também é o seguinte, ó, não foi por acaso que o PL, o partido do Bolsonaro, que é o maior partido da Câmara dos Deputados, o segundo maior partido do Senado, decidiu fechar questão com esses dois candidatos. Mesmo que o PT tenha feito a mesma coisa? Sim, mesmo que o PT tenha feito o mesmo. Porque ambos, PL e PT, buscam realizar os seus interesses, que não são iguais. Mas ambos buscam realizar os seus interesses. E para isso eles precisam, evidentemente, estar por perto dos dois presidentes, da Câmara e do Senado. E o PL? O PL é evidente que quer também defender os seus interesses. Os interesses de ambos são de ocupar o máximo de posições possíveis nas mesas diretoras e nas comissões permanentes. E eles conseguiram isso. Mas, sobretudo, PT e PL querem defender os interesses, o PT do seu governo, do seu partido, e o PL do Bolsonaro e do seu partido. Né? Mas, no caso do PL especificamente, o que ele buscou ali? Ampliar a sua posição na mesa diretora. Conseguiu isso, botou inclusive o primeiro vice-presidente e botou outras posições na mesa diretora, importantes.
conseguiu comissões permanentes importantes à presidência. E mais do que isso, até onde se sabe, o compromisso de ambos, os novos presidentes da Câmara e do Senado, é de levar adiante as propostas apresentadas pela oposição de ampla e restrita anistia política, beneficiando inclusive o próprio Bolsonaro. Já vou falar com isso aí, né? Bom, eu fico no caso do PL porque muitos oposicionistas, inclusive hoje, agora há pouco, muitos oposicionistas, eles não entenderam até agora o sentido deste apoio do PL e do Bolsonaro às candidaturas do Alcolumbre e do Mota. Mas como? Bom, então entendo o seguinte, por que esse apoio? Primeiro, porque de outra forma os primeiros vice-presidentes do Senado e da Câmara não, e nem os presidentes das principais comissões permanentes do Senado e da Câmara, nada disso, que são posições chaves, iriam para as mãos do PL. Isso significa que o PL passa a ocupar uma posição determinante nas ações tanto da Câmara e do Senado, a partir de agora, internamente. Se fala muito aquilo, vamos mudar internamente, não vai mudar nada internamente, não. Vai sim, tem coisas que mudam sim internamente. Bom, caiu nas mãos do PL, podia ter caído na mão do adversário, mas não caiu. Isso é um fato, eu estou inclusive registrando isso claramente no meu blog polibraga.com.br. E segundo, de outra forma, o PL e o Bolsonaro não teriam conseguido, com os presidentes das duas casas, o compromisso, pelo menos, de colocar em andamento as propostas de anistia política. Não há o compromisso de aprovar as propostas, mas pelo menos de encaminhar, porque até agora tanto o Lira quanto o Rodrigo Pacheco trancaram essas propostas, propositadamente. E agora há esse compromisso de que se libere o andamento dessas propostas. É isso aí, isso tá explícito aí. Esse é o compromisso. Foi por isso que o PL e o Bolsonaro hoje trabalharam tanto por essas candidaturas e se opuseram de modo tão flagrantemente severo em relação a candidaturas avulsas, aí como o do Marcel Van Hatten, aqui do Rio Grande do Sul, e do astronauta, né? Que cumpriram papéis ridículos, aí 3 ou 4 votos, né? Isso é pouco? Olha, quem atravessou este caminho, quem se atravessou neste caminho, como eu estou falando no caso do Marcel e do astronauta, mas não só, eles entenderam tudo, ou não entenderam nada, ou resolveram fazer o jogo do eixo do mal. Não é por acaso que o Bolsonaro, que passou o dia acompanhando tudo dentro, aplaudiu o resultado final. Vai continuar aplaudindo? Isso vai depender, né? Eu já estou terminando aqui. Isso vai depender, inclusive, muito de todos nós aqui. Porque ele está jogando o jogo que precisa ser jogado. Com êxito hoje. Estou convencido disso. Esse ano vai ser um ano de decisões importantes aí, porque no ano que vem tem eleição. E não é possível que tenhamos eleições limpas e justas sem a presença do Bolsonaro, que é o que nos interessa, que no fundo é o que nos interessa, porque é o que defende todas as nossas consignas, como já demonstrou isso aí durante seu governo e agora na oposição. É isso, senhores. São boas notícias.